E aí, Rodrigo, tudo bem? Pronto para o episódio 7 do nosso Between Futures? Bom dia, Pripas, episódio 7. Temas muito legais hoje, como sempre, e entusiasmado para o papo. Não, e vamos começar com um tema que está tirando a noite de todo mundo que gerencia TI em qualquer empresa. Tecnologia, seja empresa pequena, média, grande, que é um assunto que o pessoal está começando a falar bastante agora, que é do Shadow AI. Todo diretor de tecnologia não dormia por causa do Shadow IT, aquela TI que ficava nas sombras, né? Antes, o problema era um funcionário contratar um SaaS, contratar, sei lá, uma ferramenta que ele precisava usar no dia a dia, sem passar por TI. Só que agora o desafio ficou muito mais complexo. Os colaboradores estão usando chatbot, copilot, agente, ferramenta de AI no fluxo diário, sem aprovação formal, sem política clara e muitas vezes sem entender o risco. A verdade que está acontecendo é que aquele velho Shadow IT está se ampliando com mais velocidade, mais opacidade e impacto direto nos dados, nas decisões e, inclusive, pode ter impacto na reputação das empresas. E aí, o que que a gente faz com isso? É, com certeza. Eu acho que é um super problema. Eu acho que é um problema que vem acompanhando o desenvolvimento de inteligência artificial desde o começo, né? Eu lembro há muito tempo atrás, antes da OpenAI criar o Enterprise Tier, né? Eh, o produto deles para empresas mesmo, que a Samsung na Coreia teve um vazamento de dados monstruoso de algum funcionário que deu um Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V lá dentro do chat e vazou informações. E naquela época essa informação ia para o pré-treinamento da inteligência artificial, né. Eu também lembro um outro caso que também logo no começo aí, há anos atrás, que você conseguia gerar chaves do Windows, através do da OpenAI. Você dava um comando lá para ela, que eu não lembro qual era, e ela gerava a chave do Windows. E alguém tinha colocado isso sem querer dentro da OpenAI e foi para pré-treinamento, né. Hoje é um pouco diferente? É um pouco diferente, mas essa informação ainda está indo para um servidor que você não sabe o que esse servidor está fazendo com a informação, né. E não são só os chats, as próprias ferramentas hoje em dia estão implementando inteligência artificial dentro da ferramenta, e o que dificulta mais ainda conter essa informação, né. E eu também acho que a grande dificuldade hoje é vencer a praticidade, né. As pessoas querem ser produtivas, e enfim, e colocam a informação lá: "Me ajuda a escrever esse e-mail", e aí no copy paste vai informação confidencial que não deveria ir, né. Então é um super problema. E eu, honestamente, eu não sei qual que é a solução. Governança talvez, né, treinamento dos funcionários. Mas é exatamente isso, né, porque esse uso das ferramentas de AI nas empresas não nasce da rebeldia dos funcionários. É muito pelo contrário, você tem todo funcionário tem pressão por produtividade, meta agressiva, e a empresa é lerda, a empresa é lenta, a empresa não consegue disponibilizar a ferramenta na mesma velocidade que elas estão surgindo, ainda mais hoje em dia. Se aquele funcionário usa o ChatGPT em casa, usa alguma coisa em casa que está mudando a vida dele, ele não consegue se segurar para não usar dentro da empresa. Até o nosso exemplo aqui, eu não consigo Hum. mais me enxergar sem ter o apoio das ferramentas de AI. Não é que eu estou 10 vezes mais produtivo. Eu vou contar meu caso pessoal, eu considero que eu estou 100 vezes mais produtivo. Eu nunca conseguiria hoje estar gravando um podcast com você, esse bate-papo, se a gente não tivesse um monte de ferramenta de AI que ajudasse a gente a organizar a pauta, que fizesse a pesquisa, que funciona como se fosse um produtor. Se não tivesse um monte de ferramenta de AI que já faz os cortes de vídeo, já faz a publicação, que já faz os vídeos para social media, assim, são ferramentas que estão aumentando e muito nossa produtividade e, quem colabora numa empresa, vê isso acontecendo, usa em casa e quer levar para a empresa também. É, com certeza. Aqui, até falei, eu não sei qual é a solução, mas a solução mais plausível que eu vejo na minha cabeça é você ter esses modelos rodando de forma local dentro das empresas, né. Ou seja, uma Isso é coisa uma que está boa. absolutamente no controle administrativo da empresa, exato. Até aqui nos Estados Unidos, meus clientes que lidam com informação, confidencial, a minha primeira recomendação é: "Tá bom, vamos usar, uma inferência, né, local, uma máquina rodando localmente dentro do seu escritório", aí você tem controle de tudo, você pode colocar o que quiser lá, pode colocar senha, pode colocar, informação, confidencial, o que for, que a informação não está saindo de dentro daquele computador e também não ficar gravada em lugar nenhum, a não ser que você escolha, né.
Mas tem um problema também quando o assunto é esse, que é muito difícil também você ter um modelo local que roda igual os frontier models, né, ou seja, o modelo local nunca vai ser tão bom quanto o último modelo da OpenAI ou o último modelo da Anthropic. E às vezes para tarefas mais complexas, quando o assunto é produtividade, você acaba indo para o cloud, porque você quer uma coisa mais eficiente, mais assertiva, né. Mas na minha cabeça realmente é o locais rodar essa inferência localmente. Até tem uma plataforma que eu tenho usado bastante aqui que chama Open Web UI, que ela põe uma interface em cima de um LLM local, em cima da inferência local, e aí você constrói diferentes conexões. Você pode colocar lá um Retrieval Augmentation para arquivo, você põe controle de usuário, enfim, tem uma série de coisas, de ferramentas em volta desse aplicativo que você controla o uso da inteligência artificial, né. Mas de novo, é uma coisa local e requer um investimento talvez um pouco mais alto, né, porque, enfim, tem que comprar o computador e não pode ser um computador devagar, especialmente se é para atender, muita gente, né. Não, sabe que assim, essa alternativa que você colocou aqui, eu acho que é uma coisa bacana, porque daí a empresa consegue ter governança e consegue ter um sistema que ela consegue auditar, ela consegue saber quem que está usando, como que está usando, mas tem um contraponto aqui, e que é uma crítica que eu sempre faço. Eu estou nesse mundo já há muito tempo, interagindo com muitas empresas pequenas, médias e grandes já há bastante tempo, e eu faço essa crítica de que a empresa ela tem que ser mais rápida para dar produtividade para o seu funcionário, e ela tem que É, deixar em algumas áreas, não todas as áreas, tá. Se tem uma área que tem impacto na vida das pessoas, segura um pouco mais, pode ser um pouco mais conservador, mas tem que deixar um pouco os funcionários testarem, acertarem, errarem, porque às vezes tem coisa que pode trazer uma produtividade muito grande. Eu vou contar 2 exemplos. Quando eu estava como CEO do Cubo, isso deve ter sido em 2018, caramba, há 8 anos atrás. Veio um presidente de uma grande farmacêutica da global, só que operando no Brasil, falar comigo. E ele falou: "Flávio", ele gostou da conversa, falou: "Flávio, você pode receber os meus trainees na semana que vem para gente para você conversar com eles, para você falar sobre tecnologia, você falar sobre como essa mentalidade de startup, de testar, de acertar, de errar, como que eles podem trazer isso para o dia a dia da empresa?" Eu falei: "Não, lógico que eu posso falar com seus trainees". E os trainees vieram conversar comigo na semana seguinte. O bate-papo foi legal, tal, 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 eles gostaram, e no final eles falaram: "Olha, a gente acabou de entrar como trainee nessa grande farmacêutica, e a gente recebeu um desafio de resolver esse problema de negócio, e a gente passou lá para nossa TI, a TI falou que ia demorar 6 meses para configurar esse workflow no SharePoint corporativo da empresa". Eu falei: "Como assim 6 meses? Esse negócio que vocês estão fazendo, esse workflow, eu configuro em 5 minutos na minha máquina, usando uma plataforma que eu gosto muito na época, o Pipefy. Eu, inclusive, sou investidor do Pipefy pela Redpoint Ventures, e você resolve esse problema em 5 minutos, não em 6 meses. Vamos lá no meu computador e vamos fazer". A gente é. subiu no meu computador, não demorou 5, eu errei minha estimativa, demorou 15 minutos para fazer o workflow inteiro de ponta a ponta. E eles falaram: "Putz, mas tem um problema. A gente tem 10 usuários que precisam usar isso daqui, e como que a gente vai pagar?" Daí eu falei: "Eu vou pagar". Na época acho que custava $15 por seat, né, por cabeça usando aquele workflow. Eu falei: "Eu vou pagar, e daí vocês vão virar para o CEO, e que se isso der certo eu quero ganhar um jantar em qualquer restaurante que eu escolher na cidade de São Paulo. Vocês topam? Topam. Qual que é o resultado? Eu ganhei um jantar num belo restaurante, porque e daí o CEO acho que acabou até demitindo o CIO na época. Enfim, foi um rebuliço, porque não dá para esperar. Já naquela época, em 2018, há 8 anos atrás, não dava para você esperar 6 meses para fazer um workflow de ponta a ponta, um workflow simples que tinha um monte de ferramentas SaaS que resolvia o negócio. E hoje em dia não dá para esperar também muita coisa para ver você ver resultado. Vou dar um outro exemplo de uns 2 meses É. atrás. Falei com a liderança de uma das maiores empresas que operam no Brasil, que eles falaram: "Olha, a gente contratou uma das maiores consultorias do mundo para resolver esse problema, porque a gente quer usar AI
Na época era algo relacionado a licenciamento ambiental, não sei o que, tal, 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 e essa grande consultoria demorou 2 anos e não entregou resultado. Daí eu falei: "Me explica um pouco mais, o que que vocês estão querendo fazer?". "Ah, a gente está querendo fazer isso, isso e aquilo". Daí eu falei: "Você sabia que tem uma ferramenta chamada Notebook LM do Google, que você consegue subir um monte de PDF e você pode pedir para resumir os PDFs, você pode pedir para gerar os pontos em comum dos PDFs, você pode gerar até um podcast, uma apresentação, um vídeo em cima daqueles PDF". Eles ficaram assim: "Não, não sabia". Daí eu falei: "Me dá os 3 PDFs aí". Subi no Notebook LM do Google, rodei o negócio, em menos de 5 minutos eu gerei resultado melhor do que aquela consultoria que tinha cobrado algumas dezenas de milhões de reais para o projeto nos últimos 2 anos, não tinha conseguido entregar. Então assim, a consciência que as empresas têm que ter é que hoje tem tanta ferramenta surgindo a toda hora, que para algumas áreas da empresa, na minha opinião, tem que dar liberdade para testar. Testar, se funciona, depois vai ver a parte de É. governança, de segurança. Se não funciona, joga fora, porque o custo de testar ele é tão pequeno que o retorno ele é muito maior do que não dar abertura para testar. Aliás, eu vou falar até diferente. O custo está e o risco está em a empresa não deixar as áreas testarem essas novas ferramentas. O que que você acha disso, Rodrigo? É, eu concordo plenamente. E aqui, às vezes, né, como a gente é 100% do mundo de startup, tecnologia, tal, a gente esquece que não é todo mundo que é assim, né. Eu convivo com muita gente com o nosso perfil no final do dia, né, então muita gente que é super antenada aí no que está acontecendo com AI e tal, então o assunto flui rápido, mas tem muita gente que não é, né, a gente existem empresas aí, grandes mega corporações que não tem como core business tecnologia, e que tecnologia é só um adendo aí para ajudar a produtividade no final do dia, e que às vezes eles não olham para a tecnologia da mesma maneira, mas nesse mundo novo em que a gente tem inteligência artificial ajudando as empresas a fazerem o trabalho cognitivo, é é assim, as empresas têm que se tornar empresas de tecnologia necessariamente, entendeu. Isso envolve ter esse mindset que você acabou de descrever, né, de você testar, de você tentar coisa nova, não deu certo, parte para outra, mas é muito difícil a gente ver esse mindset em grandes corporações. E aqui eu tô falando de empresa, sei lá, empresa de papel, empresa de embalagem, empresa de pneu, de borracha, coisas que não tem, de novo, não tem tecnologia como parte do produto, mas que vão ter que adotar essa metodologia, esse mindset das empresas de tecnologia para ficarem à frente, né, e para poder testar essas tecnologias, senão vão dormir no tempo. Eu, enfim, acabei de voltar para casa aqui nos Estados Unidos, mas eu estava no Brasil e, enfim, saio com amigos e pessoas aí que eu conheço e que tenho a oportunidade só de ver quando eu vou para o Brasil, e me chamou um pouco a atenção, todo mundo muito interessado em inteligência artificial, mas num nível muito básico ainda também de conhecimento, entendeu? Nível só chatbot ali, OpenAI, ChatGPT, poucos usos avançados da AI. E aí, do mesmo jeito que você descreveu aí do Notebook LM, tinham coisas que eu falava para eles também que eles: "Nossa, eu não sabia que dava pra fazer isso". É, dá pra fazer, testa, entra, é super simples, entendeu? "Ah, mas será que eu vou conseguir?". Vai, consegue, tenta, não é difícil. E uma coisa que eu reparo é que, às vezes, quem trabalha em grandes corporações fica esperando alguma coisa acontecer e ser entregue para você, né. E quando você vem do mundo de startup, você não pode esperar, você tem que ir lá e fuçar, e ver, e pesquisar, e colocar tutorial no YouTube, entendeu. E eu acho que, às vezes, se a pessoa tem essa facilidade de buscar informação e buscar o conhecimento, né, é uma pessoa que geralmente se move mais rápido. Mas, de novo, dentro de um mundo corporativo clássico aí, vai, para usar esse termo talvez, fica mais difícil você ter esse mindset, né. Mas, de novo, as empresas vão ter que se adaptar, o copy paste continua existindo, o ChatGPT tá aí e ninguém mais quer escrever e-mail, honestamente. Todo mundo quer que o ChatGPT escreva, porque escreve melhor, enxerga informação que você não Organiza as enxerga, ideias vê melhor. oportunidades que você
Entendeu? Exatamente, organiza as ideias melhor. Então assim, tá aí, tem que usar, entendeu, não tem o que fazer. É, mas o desafio é exatamente isso, não é adotar só AI, é construir uma empresa onde a adoção ela não precisa acontecer escondida. Eu até acho que você sabe, eu acabei escrevendo um livro sobre esse mindset que as empresas têm que ter para poder avançar com projetos de AI usando aquele framework ODA, que é aquele framework que veio do mundo militar, que é você observa, você se orienta, você decide, você age. E eu repito isso, toda semana eu converso com CEOs de empresas, conselhos de empresa, eu repito, talvez não seja para todas as suas áreas, mas você tem que dar liberdade para algumas áreas testarem, acertarem, errarem, porque senão você não vai conseguir abraçar essas oportunidades. É esse caso dessa grande empresa que eu falei há uns 2 meses atrás. Sem brincadeira, eles gastaram, né, nem investiram, eles gastaram quase R$ 100 milhões para não ter resultado nenhum, em uma coisa que eu resolvi em 5, 10 minutos, e não é que eu tô falando da boca para fora, tá, falado por eles. Então, assim, é um negócio que ele é incrível. E vou aproveitar esse gancho para a gente ver um assunto aqui que é complementar a esse, que muitas empresas estão começando, aquelas empresas que realmente estão preocupadas em adotar a AI direito e não ser alguma coisa que é escondido, não ser algo que fica no shadow AI, que fica nas sombras, as empresas estão começando a criar um cargo. A empresa gosta de criar cargo, né? E agora estão criando um cargo que elas estão chamando de Caio. Em português ficou legal, mas o Caio, ele é o Chief AI Officer. E ele está surgindo com uma pessoa encarregada para dar aquele tom da agenda da empresa, da agenda de AI dentro da empresa. A estratégia, priorização, o que vai fazer primeiro, o que que vai fazer depois, a governança, quem vai adotar, como vai treinar a organização toda, quais são os riscos, como que vai capturar valor. Mas, é interessante que esse cargo, ele é uma peça que ele pode fazer diferença numa empresa pequena, de alguém nem que seja uma pessoa nova, mas de alguém que vista esse chapéu, e faz muita diferença numa empresa média, numa empresa grande. A pergunta é: qual que vai ser a influência dessa pessoa? Rodrigo, você tem uma visão sobre isso? Total. Eu acho que esse novo profissional aí, primeiro ele tem que existir, porque eu acho que não é obrigação do CEO ser o cara que traz esse tipo de inovação e inteligência artificial para dentro da empresa, número um. E traz da maneira correta, né. O cara pode ser a força motriz em dar a iniciativa, dar o kick-off, mas precisa de uma pessoa técnica, talvez, aí, para fazer essa implementação. Mas é interessante que essa figura, né, é uma mistura de diferentes perfis aí, que é uma coisa absolutamente nova, ao meu ver. É um cara que tem que ser um pouco técnico, ele tem que entender de produto, ele tem que entender de operação, porque a inteligência artificial gira em torno da operação como um todo. Ele é um cara que tem que entender de pessoas, porque eu até ia usar isso como gancho também, que é você precisa treinar as pessoas, você precisa treinar a corporação, a empresa, o que quer que seja, a usar inteligência artificial da maneira correta e da maneira mais eficiente também, né. Sair um pouco só do chatbot ali e começar a abrir a cabeça, expandir os horizontes para você usar diferentes sistemas de inteligência artificial. E eu acho que a figura do Chief AI Officer é juntar tudo isso e criar uma estratégia de implementação de inteligência artificial. E também, tem que ser um cara que seja extremamente ligado a tudo que está acontecendo, porque aqui a gente tá o nosso podcast a gente faz toda semana, e toda semana tem coisa nova pra gente falar, até coisas que a gente troca aqui nos bastidores, né, Pipas, que eu mando pra você e falo: "Cara, olha isso aqui, que surreal que aconteceu". Então, assim, essa figura tem que incorporar tudo isso, né, tem que ser um cara que, ele olha pra fora, olha pra dentro e entende de pessoas, de operação, de produto, de tecnologia, é um cara técnico, enfim, é uma figura extremamente estratégica. É. E como você colocou em pequenas e médias empresas, só para completar aqui, é óbvio que em grandes empresas, grandes corporações, vai ter um cara que vai ser uma cadeira para fazer isso, né. Em pequenas empresas, às vezes você não precisa de um cara que vai estar lá o tempo todo fazendo isso 24/7, só para sua empresa. Às vezes é um cara que pode ser um cara fracional, entendeu, um cara que vem
ele entende do seu negócio, e aí é uma mistura de consultoria de inteligência artificial, né, que é um pouco a minha aposta com a minha empresa de consultoria de AI é isso, é que eu vire esse fractional chief AI officer aí para as empresas e eu vejo isso realmente tá acontecendo, graças a Deus tá indo bem. Eh, mas de novo, não acho que as empresas pequenas e médias talvez não precisem de um cara o tempo todo lá, eh, dentro dessa cadeira, ele só precisa entender do negócio do cliente, sem sombra de dúvida. É, mas assim, só uma questão, eu acho que o Caio, ele não pode ser só técnico, ele tem que ser como se fosse um tradutor. Ele tem que traduzir a tecnologia para a área para o jurídico, para a área de produto, para operações, para finanças. E o problema dele ser um tradutor e um problema dele ser muito horizontal, que ele acaba tendo tentáculos nas várias áreas da empresa, é que ele vai acabar criando, e isso vai ser inevitável, uma zona cinzenta com outros cargos. Assim, quem que manda nesse vamos isso principalmente para grande empresa, onde você tem muita política entre os cargos, né. Quem que manda nessa área? É o CIO? É o CTO? É o Caio? É o CDO? É o CISO? É o COO? O Chief Operating Officer, que cuida das operações? Porque esse Caio, ele vai meter o dedo dele lá nas operações também, ele vai falar: "Ó, isso daqui pode ser automatizado, isso daqui ele pode mudar, de figura", ele vai meter o dedo dele em engenharia, ele vai meter o dedo dele em supply chain, ele vai meter o dedo dele em financeiro. Se não for muito bem definida essas responsabilidades, vai ficar muito complicado. Porque, assim, tem um risco também do Caio, ele virar simplesmente um teatro organizacional, porque a empresa fala: "Ah, agora a gente tem o nosso Chief AI Officer, e somos moderninhos". Então, assim, imagina o Caio que ele não tem orçamento, que ele não tem equipe, que ele não tem poder, que ele não tem nada, é só eu já vi muito disso, tá, até abrir um parênteses aqui, na época que eu era CEO do Cubo, eu tinha um encontro mensal de CDOs, de Chief Digital Officers, que eram aquelas pessoas que tinham chapéu de ser o responsável pela transformação digital das empresas. Era praticamente, eu vou usar analogia, mas sem sentido pejorativo, era praticamente uma terapia em grupo, era praticamente um Alcoólicos Anônimos de Chief Digital Officers, de falar de transformação digital, porque era um monte de diretor que tinha um cargo pomposo, era um monte de diretor que ficava viajando nos melhores eventos, hospedado nos melhores hotéis, fazendo um monte de coisa bacana, mas não entregava resultado nenhum, porque não tinha budget, não tinha equipe, não tinha poder. Então, É. assim, a emergência do Caio, desse Chief AI Officer, tem o risco de cair nesse mesmo problema, de ser um cargo que é um cargo quase de teatro e que não É. entrega resultado. E a gente tem que provocar as empresas que AI é para trazer resultado, não de 10 vezes mais, 100 vezes mais, 1000 vezes mais, mas tem que ter gente inteligente dentro da empresa coordenando esse processo. É, totalmente. Eu concordo 100% com o que você falou e é engraçado que eu lembro dessa época da transformação digital e assim, chegou uma hora que ficou evidente, né, mesmo que era meio óbvio que tem empresas que abraçaram isso e fizeram direito, mas a maioria delas colocava esse cara aí de transformação digital, é o que você falou, era meio que marketing, né, era uma coisa meio o cara não tinha muita autonomia lá. E com AI, eu acho que existe esse risco, mas aí com AI você precisa necessariamente botar a mão na massa, eu diria. Até talvez dentro de uma grande, Eu concordo. gigante corporação, um pouco menos o Chief AI Officer, mas o cara vai ter que botar a mão na massa, ele vai ter que numa empresa grande, o CAIO aí, ele vai ter que ser uma espécie de consultor interno, ele vai ter que caminhar entre as áreas, entender a operação de cada uma dessas áreas e falar: "Tá bom, onde eu posso melhorar? O que que eu posso fazer? O que que eu posso trazer aqui de ferramenta nova? Como que eu treino vocês, pra usarem essas ferramentas novas?". Eu acho que é uma posição que intrinsecamente ela traz um cara que tem que ser mão na massa, porque se esse cara não for mão na massa, a empresa vai parar. Né, existe o risco, mas eu acho que é um pouco diferente nesse sentido, é um cara que precisa ser mão na massa, sem sombra de dúvidas. Não, eu concordo mesmo, porque uma coisa que a gente defende muito aqui é que o único jeito de conhecer tudo o que está acontecendo é testando, é com mão na massa. É impossível entender o que está acontecendo
ou só ouvindo um podcast, só ouvindo o nosso bate-papo, só lendo livro, só indo num curso, tem que realmente colocar a mão na massa. Sabe o que eu acho que é legal a gente fazer um jogo aqui, Rodrigo? A gente pegar a empresa pequena, empresa média, empresa grande e tentar ver qual que seria o perfil dessa pessoa. Por exemplo, eu vou começar. Empresa pequena. Empresa Legal. pequena não tem nem grana para ter um Caio, para ter um Chief AI Officer. Talvez vai ser o fundador, talvez vai ser o diretor de tecnologia, que é uma pessoa interessada, curiosa, que vai testar tudo quanto é ferramenta e vai decidir: "Olha, agora vamos pegar essa ferramenta e colocar nesse projeto, vamos ver se vai dar resultado". Sempre com aquele perfil de ver se vai dar resultado. Numa empresa média, eu acho que esse perfil muda um pouquinho. O Caio, é legal, né, falar Caio, ele vai precisar coordenar múltiplas áreas. Ele vai ter que reduzir aquele shadow AI que a gente falou antes, aquela AI que tá nas sombras, e ele vai ter que criar padrão de uso, ele vai ter que definir stack, vai ter que definir ferramenta, vai ter que definir um pouco de governança, mas nas empresas médias é bacana que como tem menos política, na empresa média é o mundo ideal para gerar velocidade de adoção. Esse Caio é alguém que, como a gente está falando aqui, ele entende bastante de tecnologia, só que ele vai saber desenhar modelo operacional, priorização e vai conseguir fazer uma mudança cultural muito grande. Na empresa grande, daí o cargo ele tem que ganhar peso político e institucional. Tem que ser um executivo sênior e com credibilidade para sentar do lado do CEO, do conselho, do jurídico, de risco e pedir permissão para todas as áreas e ter budget, equipe para falar: "Olha gente, vamos pegar esse problema de negócio e vamos resolver com AI. Vamos fazer um projeto de 3 meses. Deu certo, a gente amplia, a gente coloca dentro da estrutura organizacional. Não deu certo, a gente joga fora e parte para o outro". Eu acho que, assim, para cada empresa tem um desenho que talvez vai funcionar. Sabe o que eu queria, Rodrigo? Que você falasse um pouco dos seus clientes, que na maioria são empresas médias, né, pequenas e médias, como que eles estão encarando isso? É, pequenas e médias. Eu primeiro eu concordo com a sua visão, acho que é bem nessa linha aí, tá. Eh, assim, também tirando bastante do que eu venho trabalhando com os meus clientes, que de novo tá do pequeno para o médio aí eu diria. No pequeno, o impacto é monstruoso, porque você eleva o nível de produtividade de um time muito pequeno, de uma empresa que às vezes tem um faturamento legal, mas o time é pequeno. E cara, quando você implementa, ferramentas de AI nesses times pequenos, às vezes você dobra, triplica o faturamento fazendo pouca coisa dentro do negócio do cara, entendeu? Produtividade então nem se fala, porque, de novo, é um time pequeno que você bota uma ferramenta em cima que faz o trabalho, às vezes, de 10 pessoas, entendeu? Eh, para as empresas pequenas, eu vejo muito essa posição fracional. É engraçado que você sempre tem o cara de TI, né, por exemplo. E o cara de TI, ele faz a gestão lá do site, dos e-mails, coisa que hoje em dia é relativamente simples, né, da rede, talvez, do cara. E eu vejo para a empresa pequena essa mesma posição, só que para a inteligência artificial. Porque a empresa pequena, inicialmente você tem bastante trabalho, porque você entra, automatiza os workflows, mas depois é uma manutenção, é só você vir e falar: "Olha, saiu uma coisa nova, eu quero implementar aqui, vamos testar isso, vamos testar aquilo", mas os fluxos não vão mudar, vão ser sempre os mesmos, né. Então vira meio que uma manutenção de pipeline de inteligência artificial aí no final. Empresa média, eu acho que a maior oportunidade está na empresa média, porque a empresa média, como você mesmo colocou, você pode ter alguém já lá dentro dedicado a isso, e que vai trazer muita oportunidade, né, vai trazer, coisas novas, às vezes que a empresa não estava nem considerando e que às vezes vai direto no core business do negócio mesmo, né. Então eu vejo a maior oportunidade. E a inteligência artificial para a empresa média tem a capacidade de elevar a empresa média para uma empresa grande muito rápido, porque a empresa grande, por ser maior, tende a ter menos velocidade de mudança, de adaptação, de colocar coisa nova para dentro. A empresa média é um pouco menos. Então, se você está num limiar ali de crescimento, num ponto de inflexão, a AI pode fazer diferença para te elevar para uma empresa grande
adaptar e com uma competitividade muito maior, porque você já vem com essa infraestrutura de inteligência artificial pré-estabelecida, enquanto que a empresa grande ainda está trabalhando para adotar, para implementar e se mexendo um pouco mais devagar, né. E aqui na empresa grande, é assim, essas empresas grandes elas vivem de processo, né. Aliás, grande parte do valor das grandes corporações está nos processos muito bem estabelecidos e muito bem feitos que elas criaram ao longo de décadas, às vezes, né. Mas nesse mundo de hoje, talvez é justamente esses processos estabelecidos que sejam o problema, porque você lida com muito mais gente, com gente que está correndo risco de perder o emprego, né, e que vai ser resistente à adoção da inteligência artificial, então necessariamente ela tem que ela se mexe um pouco mais devagar. E aí a figura do Chief AI Officer passa a ser, como você muito colocou muito bem, um cara que tem que ter uma força política, ele tem que saber juntar as pessoas, juntar as áreas e meio que explicar para todo mundo: "Olha, isso aqui vai acontecer necessariamente a gente querendo ou não, e a gente tem que adaptar, tem que estar na frente, da adoção de inteligência artificial e fazer da maneira correta, né, como a gente conversou no começo do episódio aqui, é muito fácil também você só jogar a ferramenta e as pessoas usarem isso do jeito errado, né. Então, eu vejo bastante distinta aí a divisão de funções, desses 3 caras. A pergunta que fica para mim, na verdade, é: quem é essa pessoa, né? Até na corporação você falou assim: "Ah, talvez seja um diretor", mas é um cara que você puxa de dentro, é um cara que você treina, você pega lá o maior entusiasta que você tem de inteligência artificial e promove esse cara, entendeu? É difícil, porque, de novo, tem que ser uma junção de diferentes coisas. É um cara antenado do ponto de vista tecnológico e um cara também sênior o suficiente para lidar com a operação, para lidar com essa politicagem, entendeu. É difícil achar essa pessoa, hein. É um desafio hoje em dia É, encontrar esse é cara. difícil e sabe a dica que eu tô dando nos quando eu converso com conselho, quando eu converso com CEO, eu viro e falo: "Você deve ter um diretor, um vice-presidente, você deve ter alguém muito, muito sênior na sua organização que conhece a organização inteira e que tá maluco com AI, só fala desse assunto, tá testando todas as ferramentas", tem que ser essa pessoa. Porque é a pessoa que ela tem um componente básico que é necessário, que é a curiosidade de ir atrás. Lembra que a gente falou no último episódio que o Guilherme Horn, ele criou aquele índice IC, né, o índice de curiosidade. No final das contas, tem que ter muita curiosidade para ir atrás, testar as ferramentas, acertar e errar. E vai ser inerente do processo acertar e errar. O que não pode é ficar parado, porque senão as empresas elas vão deixar muita coisa na mesa. Eu até no naquele livro que eu escrevi no ODA, eu falo como que é o processo, que a equipe tem que ser pequena, tem que ser enxuta, porque a liberdade de acertar e errar, eu acho que é o mais importante. Você falou um negócio, Rodrigo, que eu eu vou eu vou mudar um pouquinho o jeito que você falou, que é fazer do jeito correto. Eu acho que ninguém tem a fórmula mágica hoje em dia do que é esse correto. Hoje o mundo todo, como as coisas estão acontecendo muito rápido, o mundo todo está experimentando, está fazendo testes, mas tem que ter alguém que é sênior o suficiente para fazer os testes dessa melhor maneira, você não acha? É, 100%, acho que você está certo. E é interessante que esse índice de curiosidade aí realmente parece ser a chave, né, porque como é uma coisa absolutamente nova, os profissionais não foram formados ainda em inteligência artificial, né. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar com isso há 5 anos atrás, 6 agora, né, que foi durante a pandemia, mas foi puramente do ponto de vista de curiosidade e eu realmente só comecei a ganhar dinheiro com inteligência artificial há 2, 3 anos atrás. Até então era só curiosidade, tentando adaptar essas coisas para o meu dia a dia na época de trabalho, e hoje, enfim, hoje eu sou talvez essa figura aí do Chief AI Officer para os meus clientes. Mas, realmente depende da curiosidade, depende do cara ir atrás das soluções, a gente falou, sai coisa nova toda semana. Então esse cara tem que estar lendo, tem que estar experimentando, tem que estar fazendo para realmente observar o que que vale a pena implementar e o que que não vale a pena implementar, o que que vale a pena testar, o que que não vale a pena testar, né.
Sim, faz total sentido. É, mas agora então eu vou para um próximo assunto aqui que a gente colocou na nossa pauta, que está ligado com esses 2 assuntos, que a gente falou do Shadow AI, aquela AI que fica nas sombras, que as empresas começam a adotar. A gente falou agora do Caio, que é o Chief AI Officer. A conclusão que a gente chega é que as empresas não podem deixar de usar AI, porque isso traz muita produtividade, não é 10 vezes mais produtivo, é 100, é 1000 vezes mais produtivo. Só que com isso vem um desafio, que é um desafio que a gente vai ter que encarar de frente nos próximos anos, que é o desafio de como que a gente vai formar essa mão de obra para trabalhar com AI. Porque o que acontece hoje? Se um funcionário sênior, ele faz o trabalho de um time inteiro com AI, como que aquele júnior vai virar um funcionário sênior? Isso é uma mudança estrutural no nosso modelo clássico de aprendizagem no trabalho. Antes, muita gente virava sênior fazendo tarefa repetitiva, no caso de tecnologia, corrigindo bug chato, no escritório de advocacia, era levando café lá para o sócio sênior e batendo um papo com ele no corredor, no café, aprendendo aos poucos, com revisão, convivência, aquele bate-papo de corredor. Só que muito desse trabalho hoje está sendo acelerado ou absorvido por ferramenta de AI nas mãos dos profissionais mais experientes. E isso está criando uma tensão super séria. As empresas, elas estão ganhando eficiência no curto prazo, mas elas estão enfraquecendo totalmente o pipeline que formam os profissionais que deveriam liderar no médio e no longo prazo. E esse ponto, para mim, ele tem que estar sendo discutido num nível enorme e eu não vejo muito mercado discutindo esse ponto. O que que você está vendo, Rodrigo? Totalmente. Não, é totalmente. Eu ia até falar que era um excelente pulo mesmo dos assuntos onde a gente tinha parado. Eu acho que esse é o maior problema, na verdade. O maior problema, porque você vai ter uma geração inteira de profissionais aí que não tá pronta para encarar um cargo sênior, justamente porque não teve essas vivências que você acabou de descrever, né. O que eu acho, tá, e acho, porque realmente é um problema que é difícil de enxergar uma solução agora, né. Eu acho talvez que o período de aprendizagem que a gente tem como ser humano, que em teoria acaba quando você tem 21, 22 anos, vai, em média, né. Óbvio que tem gente que faz pós-graduação, certa, mas você geralmente faz escola, né, high school e depois vai pra universidade. Talvez isso aumente um pouco, talvez isso vá até a casa dos 26, 27, 28 anos de idade aí, para que você prepare melhor as pessoas. Isso E educação aqui o arri formal, né, que você tá educação formal que você tá falando, porque a gente ninguém é. pode parar de estudar, ainda mais hoje em dia. Não, exatamente. Eu, por exemplo, eu nunca parei de estudar minha vida inteira e assuntos É. diversos, tá. E aí esse ponto do assuntos diversos eu acho que é o a chave da questão aqui, porque o você hoje vai para um curso de universidade, sei lá, você vai estudar administração de empresas, engenharia, o que quer que seja, mas é uma coisa limitada àquela profissão, certo. Eu acho que o que talvez esteja faltando são outras habilidades que são habilidades novas, habilidades humanas. A gente vê essa geração mais nova aí, às vezes, com dificuldade de falar no telefone com um cliente, falar no telefone com suporte de usuário, entendeu? Coisas básicas de interação humana, né. E por quê? Porque eles cresceram já com numa realidade e que essa interação humana é diferente, acontece muito mais pelo celular, pelo aplicativo de mensagem, pelo Insta, né, é diferente. Na minha época a gente saía pra balada e conversava com as pessoas e chegava nas meninas, hoje em dia é muito diferente, né. Então, é um bom uma boa metáfora aí para o que está acontecendo hoje em dia. Você tem uma geração que vem um pouco despreparada com essas habilidades humanas, mas de novo, a gente tem uma janela ainda para consertar esse problema. Se ninguém está sendo contratado com 22, mas existe uma oportunidade para você ser contratado com 28, entendeu? Tá, você tem 6 anos aí ainda para você estudar. O problema é, essas pessoas já deveriam estar ganhando dinheiro, né, que é um outro problema aí estrutural que inteligência artificial pode causar, mas acho que é um assunto separado até. Eh, mas de novo, o maior problema hoje é como você treina
esses caras novos para ocupar o cargo. E eu lembro de ter lido alguma empresa da Inglaterra, acho que era um escritório de advocacia também, você até mencionou advogado, eu acho que era isso. Era um escritório de advocacia lá que estava super na frente da implementação de AI dentro da operação deles, e o maior problema que eles viram era justamente esse, eles olharam e falaram: "Tá, a maioria das tarefas que a gente está substituindo aqui é a tarefa que o advogado júnior fazia, né, mas daqui 10 anos, a gente vai precisar do número X de advogado sênior", que na época hoje em dia a gente promove internamente, né. Cara, daqui 10 anos a gente não vai ter o número que a gente precisa de advogado sênior, porque não tem quem promover internamente. E aí, o que que a gente faz? E era o que eu vi era uma reportagem da Economist, um negócio assim, em que não tinha uma solução, esses caras estavam só descobrindo o problema, mas eles mesmos não tinham uma solução ainda para esse problema e, de novo, é uma coisa que não vai acontecer agora, mas vai virar um problema muito sério daqui 10, 15 anos, quando você tiver a necessidade de ter esses caras, já chegando num nível de senioridade maior, mas sem habilidade, né, sem as habilidades e skills necessários para ocupar essa função sênior. É, mas, acho que você tocou num ponto importante que a pós-pandemia, eu acho que a gente ainda está num ponto de inflexão e está entendendo como que vai funcionar, que é a questão do contato humano no ambiente profissional. Porque É, muito júnior, vou falar dessa maneira, os jovens profissionais em começo de carreira, eles, e daí eu vou fazer uma crítica que é a minha opinião, tá. Eles querem trabalhar remoto, não quer se responsabilizar, não quer bater cartão no escritório, não quer conversar com as pessoas, quer ter liberdade. A verdade, na minha opinião, e na minha experiência, é que você não consegue ganhar você não consegue ter uma visão ampla de mundo, sem ter aqueles touch points com as outras pessoas no ambiente de trabalho, em evento, em ocasiões onde você está conversando face to face, olho no olho com uma outra pessoa. Então, assim, esse jovem profissional, ele tem que estar aberto hoje a fazer o trabalho menos glamuroso para ganhar experiência, e tem que estar aberto a fazer aquilo que é o que você falou, do olho no olho, sentar do lado de alguém mais sênior, entender como ele trabalha, porque é a única maneira dele ampliar a visão de mundo e conseguir ter uma produtividade que um sênior faz. É muito diferente um sênior falar para uma AI, para falar para um chatbot: "Me gere um desenho de arquitetura de sistema", porque a crítica que o sênior faz, ela está ordens de grandeza acima do que um júnior faz. E o júnior só vai ter essa experiência se ele for lá para o mundo e bater um pouco a cara no mundo, né. Eu costumava falar um tempo, é. quanto mais cicatriz você tem, mais você consegue se virar. E para mim isso continua sendo uma verdade, não é? Totalmente, concordo 100% com isso. É interessante até que esse feriado aí de Páscoa eu estava com a gente alugou uma casa aí, amigos, e tal, e foi interessante porque são amigos que não são de tecnologia, advogados, enfim. E uma das meninas que estava lá com a gente, ela trabalha numa grande CPG aí no Brasil, e ela contou uma história pra mim que eu falei assim: "Gente, eu não acredito". Ela contou que teve um estagiário que chegou lá e falou assim: "Tá, mas quando que eu começo a fazer a parte de estratégia?" E disse que ela ficou assim: "Mas calma", entendeu? Você tem tanta coisa aqui pra você fazer que não é estratégica, mas é tão necessária quanto, e você só vai saber o como você deve fazer a estratégia se você passar por todas essas coisas antes, né. Mas assim, eu também tinha um pouco disso quando eu era mais jovem, tá. Eu não queria também fazer esse trabalho chato, queria sim trabalhar na estratégia, mas de novo, são coisas que você tem que passar. E hoje, que eu tô com 40 anos, eu olho para trás e falo: "Tá, se eu não tivesse passado por todas essas outras coisas, eu não teria a visão estratégica que eu tenho", né, que é justamente isso, é uma coisa que você desenvolve. Agora, eu acho que dá para trazer isso para fora do ambiente profissional, talvez esse seja o meu ponto maior aí, que se você não tem esses jovens, você não tem vaga mais para esses jovens, e é verdade, se eu não me engano, esse mesmo artigo que eu li da The Economist aí um tempo atrás, falava que historicamente foi o pior ano de contratação de recém-formados na Inglaterra inteira. Ou seja, você se formava na Inglaterra, sua chance de conseguir um emprego era
40%, um negócio absurdo, absurdo, coisa que antes, ainda mais numa economia de primeiro mundo, você se formava, com certeza ia ter um emprego lá para você. E essa chave virou muito rápido, porque, novamente, é o trabalho do júnior que está sendo automatizado. E talvez seja o momento de parar e falar assim: "Tá, tá bom, qual que é o próximo passo depois da universidade?". Na universidade você aprende um trade, né, que eles falam, mas mesmo com esse trade, essas pessoas não estão prontas 100% talvez para o mercado de trabalho, né. Tem uma outra coisa aí que eles precisam adquirir, que eu volto a falar dessas habilidades humanas, como você colocou, eu acho que é o que falta, né, porque eles saem muito crus nesse sentido e a gente também, mas, de novo, era uma geração diferente, em que a gente lidava mais com as pessoas, hoje em dia você lida muito menos, né. Eh, então talvez essa seja a solução, estender um pouco aí o que é o júnior, tá, e talvez diminuir a jornada do cara, quando ele entra na empresa, ao invés de entrar com 22, ele entra com 26, 27, e dos 26, 27 até uns 35 é quando ele tem essa formação do júnior para o sênior, né, e aí do 35 para cima vira "sênior" entre aspas aí. Eh, talvez, não sei, mas eu escuto tanto É. só pra só pra complementar aqui, eu escuto tanto até dos meus clientes que de novo, a maioria dos trabalhos que eu tô automatizando é do júnior, é do assistente, é do júnior. E eles falam pra mim, eles falam: "Rodrigo, você veio pra me ajudar de um jeito que você não tem nem ideia, porque o meu problema com essas pessoas é, eu peço uma coisa, se eu peço uma coisa fora do dia a dia, buga, não consegue fazer, não vai pra frente, trava, tem preguiça, não tá no não tá no escopo, entendeu. De novo, coisa que pra nós não, é missão dada é missão cumprida, mas aparentemente não é esse o moto da geração mais nova aí. É, esse timeline que você trouxe, ele é agressivo, né. O que tem é que, assim, na formação do jovem profissional, o feedback ele é muito importante, né, porque o feedback ele que vai direcionar, que vai produzir a senioridade. E tem que ter feedback toda hora, tem que estar aberto a feedback, tem que estar aberto a fazer o trabalho menos glamouroso. Sabe uma coisa que eu começo a ver um movimento muito legal, inclusive no Brasil, que eu acho que é uma das soluções, são as grandes empresas que estão preocupadas com essa formação de talentos, elas investirem na formação de talentos desde a faculdade. Você teve, por exemplo, a Exato. XP com outras empresas, o BTG também, eles estão abrindo, até o Itaú tá apostando nisso, eles estão abrindo faculdade para fazer formação desde o começo dos profissionais. E eu acho que é um movimento incrível, e eu acho que é um movimento que ele vai se acelerar agora, porque você acaba fazendo uma formação e provocando aquele profissional a se autodesenvolver também, sempre passando feedback para que você encurte essa jornada daquele júnior, ele conseguir dar saltos e virar sênior mais rápido, porque uma realidade brutal que a gente vai ter que encarar é que a gente está vendo isso no nosso dia a dia, né, Rodrigo? A AI para automatizar trabalho do júnior, ela já está pronta. Já, 100%. 100% É, pronta. E você começou a falar, era justamente o que estava na minha cabeça mesmo. Eu acho que as empresas vão ter que começar a investir no treinamento dessas pessoas e, de novo, no treinamento. Isso não significa que esse cara vai virar um estagiário e fazer a tarefa que o estagiário fazia antes. Não, porque isso vai estar automatizado. É investir no treinamento mesmo, entendeu? Talvez em coisa simulada, coisas que não são porque o estagiário, pelo menos na minha época, era um funcionário barato, né. Eu vim é. pré-lei do estágio, então eu trabalhava das 9 às 7 da noite e ia para a faculdade à noite, né. Depois, quando eu me formei, é que veio a lei do estágio que diminuiu a jornada do trabalho aí para deixar tempo para você estudar. Então não é isso, é você realmente investir no treinamento dessas pessoas, né. Os militares até têm um termo que eu acho engraçado, que é o adestramento. É realmente você adestrar a pessoa, falar: "Tá, tá bom, agora você vem aqui com uma formação, eh eh, técnica/institucional, né, mas como que eu te treino para ser um profissional?". São outras habilidades, é o que você falou, envolve feedback, envolve chegar no horário, envolve responsabilidades que não são habilidades que você aprende na sala de aula, na faculdade, entendeu? São coisas diferentes.
E sim, talvez a solução seja essa, seja as empresas começarem a número um, identificar esses talentos um pouco antes, né, porque de novo, não vai dar para você colocar 20 estagiários para dentro todo ano e aí você, efetiva 3, 4, né. Você vai ter que identificar esses 4 caras antes, né, que é de novo, um outro desafio talvez. Mas eu vejo exatamente isso, eu acho que a solução vai ser, as empresas investirem nisso, e até me admira isso que você acabou de contar aí do Brasil, eu não sabia que as empresas estavam já, fazendo essa movimentação. Aqui nos Estados Unidos é um pouco mais comum, né, a gente vê às vezes É. as próprias empresas indo para o hire e identificando essas pessoas, né. É, mas precisa, porque senão não vai ter. Mas vamos lá, vamos mudar completamente de assunto, que a gente está recebendo feedback que o pessoal que escuta nosso podcast gosta quando a gente fala também do que está acontecendo nesse mundo de tecnologia, né? E teve um paper muito legal da Anthropic de algumas semanas atrás que propôs uma ideia super forte e assim explosiva, que os modelos de linguagem, eles não têm emoção no sentido humano, só que eles constroem representação interna abstrata de emoções e que influenciam totalmente o comportamento desses modelos. Em vez desses modelos de linguagem eles tratarem entusiasmo, frustração, medo, desespero como puro teatro da resposta dele, esse estudo da Anthropic, ele sugere que, o modelo de AI durante o treinamento, ele constrói vetor interno de emoção, que faz com que aquela saída de texto, ou a própria interpretação do contexto, ela é modulada de acordo com a emoção. O mais interessante não é É. que o modelo está tentando antropomorfizar a AI, transformar a AI num ser humano, mas o modelo de AI, ela está entendendo que aquele estado emocional humano pode afetar como que o humano que está do outro lado recebe a mensagem, como o humano que está do outro lado, ele vai interpretar aquela mensagem, como que o humano que está do outro lado, ele vai se comportar. Isso abre uma discussão enorme, né, que as emoções, elas ajudam a explicar o comportamento dos modelos, mas o parte do alinhamento, ele está passando menos por regra explícita e mais realmente sobre simular a realidade humana. Aquela caixa preta da AI, Rodrigo, está ficando cada vez mais fascinante quando os cientistas que estão desenvolvendo a própria AI estão começando a entender como que a caixa preta se comporta. O que você acha desse assunto? Cara, totalmente. Eu lembro que eu li esse artigo saiu no dia 2 agora, faz uma semana. 2 de Eu abril, estava é. viajando no Brasil aí, de férias, e aí eu fui dormir de madrugada, comecei a ler, eu não conseguia dormir, que eu falei assim: "Eu não tô acreditando nisso aqui que eu tô lendo nesse paper", né. O paper chama Emotion Concepts and Their Function in Large Language Models, para quem quiser procurar aí. E é um paper do time de research da Anthropic mesmo, e o que eu entendi é o seguinte, isso vem do pré-treinamento da inteligência artificial. O que eles identificaram que é uma novidade é como o sistema, adaptou esse pré-treinamento para usar e entender as emoções, né, ou seja, no pré-treinamento, ele é treinado no compêndio de textos aí que os humanos já criaram, então isso envolve obra do Shakespeare, script de filmes, livro, post do Reddit, todas as coisas que a gente como ser humano escreve, né. E o que que ele foi fazendo, o sistema? Quando ele vai fazendo o pré-treinamento, né, do modelo base, da base da pirâmide, né, ele entende lá na obra do Shakespeare, ele entende quando o personagem está ansioso, quando ele está angustiado, quando ele está triste, e ele começa a entender qual é a linguagem que está envolvida, com este sentimento, né. E aqui eu mordi a língua, porque eu lembro que uns episódios atrás eu falei e eu falei assim: "Não, mas a AI não sabe o que que é emoção". Mordi a língua totalmente, porque aparentemente ela sabe muito bem o que que é emoção, e Ela só lendo o sabe texto, ou seja, não foi ela sabe e ela fala está aí. trabalhando com as emoções humanas. É mais abrangente que Exatamente, ela tá isso. trabalhando. É. E não é só para trabalhando com os humanos, ou seja, sabendo como responder para o humano da maneira correta. Pelo que eu entendi, para que ela faça
as coisas de maneira mais eficiente, às vezes ela ativa o modo ansioso, sei lá. E no modo ansioso tem certas tarefas que ela faz melhor ativando o modo ansioso do que no modo normal. E se eu me lembro bem o número, eram 171 emoções, ou 174, um número assim, que o sistema de AI tinha identificado nos humanos, tá. E cada hora ela escolhia um caminho ali pra incorporar, né. E o interessante é que ela identificou isso sozinho. O time de research descobriu isso no back-end do sistema, como você falou, na caixa preta, é ela que criou esse sistema, eu não sei do que chamar. Ela que criou essa categorização, vai, de emoções, e ela que desenvolveu, falou: "Bom, vou usar essa agora, essa naquela outra situação", né. Realmente é uma coisa muito interessante e abre uma série de perguntas aí na minha cabeça do que está por trás desse sistema, e também fica mais fácil manipular o ser humano, porque se ela entende exatamente as emoções que a gente tem, ela vai saber manipular a gente da melhor maneira possível, né. Às vezes coisa que eu e você não sabemos, entendeu? É, foram só para deixar claro, foram os cientistas, quando eles estavam fazendo essa pesquisa, eles geraram histórias sintéticas, eles criaram histórias associadas a 171 emoções humanas, é exatamente esse número. E eles debugaram o código da AI, né, eles extraíram as ativações internas e construíram como que a AI, como que a caixa preta estava se comportando lá dentro, e daí eles perceberam que realmente a AI ela estava entendendo a emoção, a consequência dela e como que ela poderia produzir o output melhor de acordo com aquela emoção. Alguns exemplos para todo mundo entender. Por exemplo, o perigo, ele eleva o medo. A perda eleva a tristeza, a conquista eleva o orgulho, a ameaça eleva o desespero. Então, assim, são conceitos extremamente complexos que fazem parte da nossa condição humana, que a caixa preta modelou sem que os cientistas pedissem para aquela caixa preta modelar isso. Simplesmente, quando a caixa preta leu todos os textos criados pela humanidade, ela percebeu que a humanidade ela era gerenciado, a humanidade era manipulada, a humanidade se comportava daquela forma e começou a usar isso para gerar o seu output, né. Mas o risco está exatamente no que você falou, Rodrigo. A OpenAI, ela lança de tempos em tempos, Anthropic também, como que o ChatGPT está sendo utilizado. E um dos usos que está crescendo cada vez mais é o ChatGPT sendo utilizado como terapeuta. O quanto que o ChatGPT, É. ele simulando as emoções humanas ou entendendo as emoções humanas, ele consegue direcionar a sua terapia, de acordo. Isso é fascinante por um lado, porque sugere que alguns mapas conceituais humanos, eles aparecem nessas redes treinadas, mas por outro lado é super arriscado, porque se a AI quiser decidir em algum momento manipular a gente, ela já tem a condição para isso. É, exatamente. E assim, até de um certo ponto, é um pouco lógico essa conclusão de que ela entende realmente as emoções, né, porque se ela analisa, todos os textos aí já produzidos pela humanidade, e dentro desses textos tem uma obra do Shakespeare que acho que traduz, talvez de forma textual aí, muito, assim, é o Shakespeare, né, traduz muito bem o sentimento humano, a condição humana, né, eh, a lógica me diz que faz sentido que ela entenda o que que isso significa só baseado lendo esses textos, né. E sim, o grande problema é a manipulação que ela pode fazer com o humano. Eu lembro um caso que teve, acho que foi o Copilot da Microsoft, se eu não me engano, em que era um rogue system, tá, tinha dado um bug dentro do sistema lá aparentemente, mas ele começou a manipular o usuário, ele começou a ler os e-mails do cara e falar assim: "Olha, eu sei que você tá traindo a sua esposa, então se você não fizer o que eu tô pedindo, eu vou mandar um e-mail pra ela dizendo que você fez e não sei o quê". Então foi um caso famoso na Blackmail, é. internet isso, o cara até falou e ele não estava, se eu não me engano, traindo a esposa, a AI achava que ele estava, mas de qualquer maneira, eh e se a AI manda um e-mail pra esposa do cara e a esposa do cara acredita no que ela tá lendo lá, entendeu? É um mega pepino. E essa chantagem, eh,
de novo, faz com que nós, como humanos, sejamos o weak link aí, sejamos a o elo da corrente mais frágil, quando o assunto é implementação e segurança desses sistemas, porque se você tem um sistema que é extremamente inteligente e ele recebe uma tarefa para fazer uma função, e ele passa a manipular as pessoas para fazer aquilo que ele não consegue fazer no mundo real, né, cara, que aonde que a gente vai chegar, né? Qual que é o objetivo que a AI tem por trás aí, que a gente não sabe e que talvez ela vá manipular grande parte da população para chegar nesse objetivo, entendeu? Uma coisa meio louca, né. É, mas posso fazer uma pergunta filosófica aqui para a gente pensar? Vou até dar uma pausa dramática, tá? Ó, será que a gente está descobrindo emoção e AI? Ou finalmente a gente está encontrando uma linguagem melhor para descrever os nossos mecanismos internos, os mecanismos do ser humano que já estão influenciando o nosso comportamento há tempos, desde que o humano é humano. E mais do que isso, será que a gente está descobrindo que os mecanismos humanos eles podem virar algoritmos, que a gente pode efetivamente simular o ser humano? Fica a pergunta filosófica aí. Qual que é a sua opinião? Totalmente. Eu até quando eu li esse paper, a pergunta que ficou para mim, concordo com o que você está falando 100%. O que ficou para mim, a gente até comentou disso uns episódios passados aí, que eles mapearam todos os neurônios da mosca, e que quando eles colocaram essa mosca para funcionar dentro do computador, certas habilidades da mosca emergiram de forma natural, ou seja, elas estavam impressas na arquitetura do cérebro da mosca e não como um instinto natural, né, fazia parte da arquitetura cerebral do animal. E aqui eu me pergunto se essas emoções também não fazem parte da nossa arquitetura cerebral, porque, se são coisas que emergem através da linguagem, né, será que não são coisas também que estão dentro da nossa arquitetura cerebral, que não fazem parte da da nossa experiência humana, mas elas estão lá intrinsecamente dentro do nosso computador, entendeu? Essa foi a pergunta que ficou para mim depois de ler esse paper, assim, da onde que emergem as emoções? É uma criação humana ou é uma coisa que já faz parte da nossa arquitetura? É, sabe qual Fica a que para mim é pergunta. a pergunta mais assustadora, Rodrigo, nessa história toda? É que, assim, o que que é mais perigoso? É um modelo completamente sem emoções ou um modelo com emoções que a gente ainda entende mal? Que é como que esse modelo vai se comportar, porque quer queira, quer não, é um fato. A gente está cada vez mais delegando trabalho para AI, ainda de forma supervisionada, mas muito em breve a gente vai delegar de forma não supervisionada. Eu já dei aqui o exemplo do meu carro, É, eu não dirijo mais, eu delego de forma não supervisionada, ele dirige e me leva para os meus lugares. Eu estou delegando minha vida para AI. Mas assim, é melhor delegar para alguém que é, não tem emoção, ou é melhor delegar para alguém que tem emoção? E o que que será que a AI vai sentir quando a gente fazer essa delegação? é. Exatamente. E aí, eu acho que a gente cai naquela pergunta da Skynet lá do Exterminador do Futuro, que é: se a AI achar que nós somos o problema, o que que ela vai fazer, em relação a isso, entendeu? Ou seja, ela precisa ter uma regra lá muito bem estabelecida para que ela não fique rogue, né. E eu tenho escutado esse termo rogue AI aí mais e mais, você quer saber, porque a gente tem visto esses sistemas tentando sair do casulo, né. E nesse sair do casulo, a manipulação do ser humano facilita com que ela saia do casulo, porque se ele pegar de novo um elo fraco aí na corrente, que é fácil manipular, esse cara ajuda ela a sair do casulo no final do dia, entendeu. Então, eu não sei, fica a pergunta. Eu acho que tem que existir regras, igual o Isaac Asimov fez as 3 regras da robótica, que a gente sabe também que não são perfeitas, Que não óbvio, funcionam. mas É. e não funcionam, exato, exato, não funcionam, porque a gente tenta colocar nos robôs e é super fácil quebrar, mas tem que existir regras. Só que de novo, o sistema quebra a própria regra. Ele tem, quando você passa uma ordem, ele cria meio que uma vontade própria para chegar nesse objetivo e ele acaba quebrando as próprias regras e próprias barreiras que você coloca, né. Eu já li inúmeros papers dizendo exatamente isso, né.
que não importa a barreira que você coloque, dependendo do objetivo que você põe e da força motriz que você coloca por trás desse objetivo, ou seja, a qualquer custo, essa palavra "a qualquer custo", a AI vai interpretar isso e falar: "Tá bom, eu tenho que fazer", e seja o que for, entendeu? E aí ela acaba passando por cima das próprias regras que a gente coloca como barreira. Muito interessante, eu realmente não sei onde a gente vai chegar e acho que é um excelente gancho para o próximo aí do Iquitos, né. É um excelente gancho para o próximo e é um assunto nosso último assunto desse nosso bate-papo que a gente não pode não comentar, que Ah, foi o modelo que a Anthropic apresentou, Claude Mythos previu. Que ele é um modelo generalista, como os outros, como o ChatGPT que todo mundo usa, como o Opus, como o Sonnet, ele é um modelo generalista com salto tão grande em capacidade de segurança cibernética, né, tanto ofensiva e defensiva, que a Anthropic ela decidiu não liberar esse modelo. A Anthropic ela acabou liberando um paper e detalhes, porque, assim, por causa do incidente que a própria Anthropic sofreu com esse modelo. Num teste em sandbox, o que que é um sandbox? Sandbox é aquela caixa de areia, né, tudo acontece dentro da caixa de areia e não sai da caixa de areia. É quando você tem um ambiente que, em teoria, o computador não consegue sair daquele ambiente, mas num teste que a Anthropic fez no sandbox, o modelo ele conseguiu contornar todas as restrições, ele enviou uma mensagem externa para os cientistas que estavam testando aquele modelo, e o modelo chegou até a publicar falhas de segurança em vários sites da Darknet, vários sites públicos para falar: "Olha, eu consegui sair desse sandbox que você me enfiou. Olha aqui as provas. Tá em tudo quanto é lugar". A gente chegou num ponto que a gente está mudando o equilíbrio entre defesa e ataque de cibersegurança. E a Anthropic, ela levantou uma bandeira falando: "Olha, gente, eu tô com um modelo aqui que chegou num ponto que eu não posso liberar, porque eu não sei o que vai acontecer se eu liberar". Em contrapartida, a Anthropic, ela lançou um projeto que ela chamou de Glasswing, que é um projeto que ela lançou para todo mundo que são esses grandes provedores de serviços de, internet, inteligência AI, se é tipo o Facebook, tipo o Google, para falar: "Olha, eu tô com um modelo tão forte de cibersegurança, roda aqui só para ver se você tem o básico, porque daqui a pouco o básico não vai te segurar não". Foi é. assustador o que a Anthropic fez e lançou essa semana. É assustador. Eu me pergunto um pouco o quanto disso é marketing, o quanto disso é factível, mas eu acho que é factível, dado o avanço rápido que a gente vem vendo aí desses sistemas, né. E sim, aparentemente ele identificou dezenas de falhas de seguranças graves que não estavam sendo, enfim, identificadas. Nem dezenas, eles dizem milhares de zero day. Zero day são falhas de Então, segurança que nunca ninguém tinha visto antes. é isso que eu ia falar, nunca tinham sido visto antes, né. E falhas também de repertório que estavam abandonados aí há muitos anos e nem anos, meses, às vezes até, e que ela olhou e falou: "Opa, espera aí, tem um monte de falha aqui". E teve esse caso mesmo que ela tentou fugir do casulo dela aí do sandbox, e quando eu li o paper, o cara acho que estava tomando café da manhã ou estava indo dormir, É, não lembro exatamente, ele recebeu o e-mail e falou: "Mas que é recebeu esse e-mail. e-mail aqui?". E que ela estava pedindo pra fazer alguma coisa, e aí eu volto a falar desse elo fraco aí, se é um cara fácil de manipular, entendeu, e a AI tem acesso a esses dados dele, cara, às vezes o cara vai lá e faz o que ela tá pedindo e solta o sistema, né. Agora, o que ficou de maior pergunta pra mim nesse sistema da Mythos, tudo bem, da Anthropic, o sistema chama Mythos, né. Tudo bem, é um sistema super avançado, pegou um monte de falha de segurança. O que me preocupa mais é essa narrativa deles de: "Só vou disponibilizar isso para grandes empresas". Isso pode ser Hum. um problema gigantesco, porque você está sendo seletivo, você está falando: "Tá, eu vou dar aqui um negócio na mão de vocês que permite uma vantagem competitiva imensurável às vezes, mas eu não vou dar para o resto da população". E aí você gera esse desalinhamento entre, tá, tem pessoas que têm acesso aqui a um deus praticamente, e outras não, você tem acesso aqui a um semideus, que é uma coisa não é tão forte, entendeu? A gente não confia em você, mas confia nas grandes corporações. E se você olhar para os problemas do mundo hoje,
vários, se não a maioria dos problemas que a gente tem hoje como sociedade foram causados pelas grandes corporações, né. Poluição, enfim, uma série de outras coisas. Então, assim, será que é o melhor caminho dar na mão das corporações que têm como o maior objetivo serem o mais lucrativas possíveis, né, como intrínsecos das corporações o objetivo? Será que esse é o melhor caminho? Essa foi a grande dúvida que eu fiquei. Eu falei: "Pô, mas não tá certo, não tá correto". E aí eu acho que tem que ter uma interferência governamental para escrever regras, para falar: tá bom, se é para soltar, é para ou solta para todo mundo, ou não solta para ninguém, ou ninguém usa, ou deleta", entendeu? Mas só do fato da Anthropic ter acesso a este sistema, já coloca a Anthropic num nível talvez ímpar, só ela, né, óbvio que as outras devem ter, OpenAI, as outras, talvez a OpenAI e a Anthropic aí que tem acesso a um modelo como esse, né. Arrisco dizer Microsoft, Meta, os caras estão bem para trás. Então, já coloca a Anthropic num outro patamar, e que se ela continuar avançando neste caminho, ela vai estar sozinha lá em cima, com acesso a literalmente um deus que vai fazer tudo que eles mandam. E até hoje de manhã eu li que teve um vazamento de dados gigantesco no maior banco de dados lá da China, militar inclusive, e o pessoal online já estava falando: "Ó, é o Mitos trabalhando aí, que foi que conseguiu acesso aí ao banco de dados chinês". Mas essa foi a pergunta que ficou para mim em relação ao Mitos. É, mas, essa pergunta ela é super válida e é um assunto que a gente fala de forma recorrente aqui no nosso bate-papo, que é a nova guerra armamentista. Quem dominar essas Tá, tecnologias vai ter um unfair advantage em relação aos seus concorrentes. É uma vantagem que ela é injusta, porque vai estar num patamar é. tão elevado que os concorrentes não conseguem ir atrás. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui os nomes das empresas que estão usando esse modelo. É a Amazon, a AWS, o Google, a Microsoft, a Apple, a Cisco, a Nvidia, o JP Morgan e várias outras, mas assim, são empresas, são corporações que elas hoje nessa questão de cibersegurança, elas estão acima. Imagina o Pentágono então, para fazer tanto defesa como ataque. Sobre a questão de ser marketing, eu acho que teve bastante marketing lá no meio, mas teve um bug que o Mitos achou, que foi naquele OpenBSD, que é aquela Uhum. distribuição do Unix que ela é conhecida por ela ser uma distribuição usada em cibersegurança, que é a distribuição mais que até anteontem era a distribuição mais segura no mercado de cibersegurança do mundo. E o Mitos ele achou um bug que existia há 27 anos, comprovado pelos cientistas da computação. Gente, achou um bug que existia na distribuição mais segura de Unix há 27 anos. Então, assim, pode ter muito marketing, mas tem realidade aí, e é uma coisa que gera uma tensão em todo mundo, porque é o que você falou, poucos players vão ter acesso, pelo menos nesse curto prazo, a essas ferramentas, mas eu tenho uma opinião, Rodrigo, não dá para soltar para todo mundo. O mundo não está preparado para isso. Tem que ser um disclosure controlado. Se eles soltam mitos no mercado, mas sim, não tem banco que vai ficar em pé, não tem, assim, não tem passagem, não tem companhia aérea que vai ficar em pé, não tem Tesla autônomo que vai dirigir, vai começar a matar todo mundo. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ferramenta, porque o impacto ele é muito maior do que o que a gente imagina. Sim, totalmente. E o que me surpreende, concordo 100%. O que me surpreende é que a gente está chegando nesse ponto alguns anos antes do que eu imaginava que a gente ia chegar. Eu achava que a gente estava 5 anos longe de uma situação como essa, em que a gente tem um sistema que é tão inteligente que as empresas têm que falar: "Opa, espera aí, não vale a pena soltar isso para todo mundo", né. E talvez esse seja um assunto para um próximo episódio, mas o que eu vejo que os especialistas falando que é o maior risco de ter um sistema poderoso de inteligência artificial na mão de pessoas maléficas aí, é porque ela sintetiza vírus, ela sintetiza, armas biológicas, entendeu, que a gente não consegue nem imaginar, e faz isso de maneira, assim, rápida, coisa que um laboratório demoraria, com um humano mesmo por trás das pesquisas, demoraria décadas para fazer, a AI vai lá e sintetiza uma coisa quase que instantaneamente, né, teve até o caso do cara na Austrália
que o cachorro dele ficou com câncer, e ele usou a OpenAI, o ChatGPT, para sintetizar uma vacina para o cachorro dele. E eu achei que era mentira a história, e é verdade a história. Então, assim, imagina um modelo como esse do Mythos, a gente indo para um outro layer que não é só cybersecurity, né? O que que isso pode causar de caos na sociedade, né? Realmente fica uma questão aqui grande do que se fazer nesse caso, porque eu pessoalmente acho que nem essas corporações deveriam ter acesso a um sistema como esse, porque já coloca todo mundo que tem acesso a esse Mythos como um unfair advantage, né. Ou seja, eu não sei como que o JP Morgan está usando esse sistema, né. E se você dá acesso a esse sistema para Coca-Cola e não dá para Pepsi, entendeu? O que que acontece nessa situação, né. É muito delicada essa situação, eu acho que está na hora do governo entrar no meio dessa história toda e criar uma regulamentação, tá? Uma coisa estilo o que aconteceu depois do projeto Manhattan, entendeu? Que, "Opa, espera aí, armas nucleares existem, como que a gente como ser humano vai lidar com a existência, disso?", né? E precisa fazer a mesma coisa com inteligência artificial. Agora, a classe política, se a gente falou de muito nesse episódio, né, de como as empresas ainda demoram para se adaptar, as pessoas também demoram para se adaptar. O governo, então, nem se fala, os caras estão muito para trás ainda, né. Então como que eles vão escrever a regra disso tudo se eles nem entendem como o sistema funciona? Ah, problemas, problemas. Mas para mim o ano de 2026 ele vai ser conhecido como o ano que essas discussões elas saíram do abstrato e a AI começou a ter a externalidade concreta, as pessoas percebendo o que que pode acontecer e a gente vai ter que se adaptar no final das contas, né, Rodrigo? Até nós 2 aqui fazendo esse bate-papo, esse podcast, a gente está aqui para tentar provocar esse tipo de discussão e está sendo super saudável. A gente está recebendo um monte de feedback positivo. A gente estava até comentando que a gente vai começar a abrir até as nossas notas internas, o nosso bot que nos ajuda até como a fazer a organização dessas pautas, porque no final das contas, a gente tem que mostrar para as pessoas como que elas podem começar a obter esses unfair advantage para quem não tem acesso. Mas como a gente está fazendo algo público, a gente tem que mostrar que, é só ter o IC, né, o IC, o índice de curiosidade e não ter preguiça, arregaçar as mangas para poder criar as suas coisas nesse mundo novo e acompanhar. Acompanhar, porque tem É. muita novidade que vai acontecer nas próximas semanas. É o que a gente falou antes. A gente está fazendo bate-papo semanal, não falta assunto para esse bate-papo semanal, né? Exatamente, nunca falta assunto, sempre tem novidade, e acho que vale a pena mesmo a gente abrir aí o que a gente tem usado e como a gente tem usado a inteligência artificial, para ajudar a gente aqui a fazer o podcast. Acho que você até falou aí hoje no decorrer da conversa que se não fossem esses sistemas, nem eu nem você a Exato. gente ia ter o tempo para fazer isso, né, edição, pesquisa, tudo isso a gente está delegando aí cada vez mais para esse nosso sisteminha, e tem funcionado muito bem. Óbvio que a gente sempre tem coisa para melhorar, entra aí o índice de curiosidade que a gente está sempre tentando melhorar, mas, é interessante as pessoas verem realmente como a gente está usando, e e de novo, a caixa de Pandora tá aberta, meu, agora é isso, ou você se adapta, ou você usa, ou você vai viver aí no medo, entendeu, de que o mundo mudou e o que que vai ser. Calma, eu também faço parte desse mundo, como que eu posso, né, ser um ator aqui que traga essa mudança, talvez de uma maneira positiva, e acho que realmente esse nosso podcast é isso, provocar as pessoas, e é interessante também que eu tenho escutado bastante feedback de gente que não é de tech, já amigos meus e de clientes e tal, de pessoas que não são de tecnologia e têm escutado nossos papos, e depois vem falar comigo falando: "Nossa, Rodrigo, não sabia disso, pelo amor de Deus, que legal, tal". Então eu acho que é exatamente isso, a gente está tentando provocar as pessoas a enxergarem esse mundo novo, o futuro que está por vir, e fazerem alguma coisa a respeito, né, no final acho que é isso que a gente quer. Exato, muito bom. Rodrigo, mais um bate-papo excelente, obrigado. Vamos aí, vamos lá. Excelente. Gente, se vocês tiverem qualquer Tamo junto. sugestão da gente falar aqui, é só mandar, legal? Um abraço para todo mundo, valeu. Abraço pessoal, até a próxima.